Run if you want to. Run round the world. Run if you want to. Without wings, without wheels. Run if you want to. Run round the world. Run if you want to. Without anything but the love we feel. Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? E quem fala é o professor Vicente Cassep Borges e esse é o Cientificaliente, o canal que viaja a ciência do amor de um jeito diferente. Muito bem-vindos ao nosso quarto e último vídeo sobre a vida de Lee e a teoria e a obra e tudo sobre John Alan Lee e as cores do amor. Desde já, peço aquele like porque eu estou cantando bem direitinho. Um like só pelo esforço, porque pela qualidade eu acho que não vale mesmo, eu concordo com vocês. E a inscrição no canal que vai lhe ajudar a saber tudo sobre a ciência do amor. O vídeo de hoje vai falar sobre as diferenças transculturais nos estilos de amar, como é que culturas diferentes, pessoas de países diferentes têm estilos de amar diferentes. Acho um tema interessante, acho um conteúdo legal, um conteúdo bacana para vocês. Vamos ao nosso vídeo! Mas antes de falarmos das diferenças entre culturas, eu queria falar de um tema igualmente interessante, que é as diferenças entre sexos, tá? Entre como é que os diferentes sexos têm estilos de amar diferentes. E esse é um dado brasileiro, é um dado da minha tese, né? E a única diferença de gênero que é constantemente replicada na literatura é a diferença entre ludos. Eu também repliquei, tá aqui, ó. Tá aqui a diferença significativa, isso aqui é o dedicou em tamanho do efeito, tá? Assim, que é um tamanho de efeito já elevado, assim, a média de homens foi 2,49, das mulheres 8,16, uma diferença significativa estatisticamente, e a diferença que é encontrada é sempre para esse lado, homens mais ludos do que mulheres. Entretanto, o que eu também achei no Brasil foi uma diferença de ágape, na dimensão ágape, homens são muito mais ágapes do que mulheres, e muitas mulheres discordaram desse achado, mas a ciência não se discute, isso aqui não é uma opinião, isso aqui é um dado. Homens são muito mais ágapes, muito mais de cuidar do outro do que mulheres, certo? E outra diferença significativa foi aqui no storge, tá? E uma diferença pequena de 3,5 para 3,4, um dedicou que é um tamanho de efeito até pequeno, mas de qualquer forma uma diferença significativa. Eu estou trabalhando com esse N de praticamente 1.500 pessoas, N é o tamanho da amostra, certo? Então o resultado do teste tem, enfim, só para vocês entenderem um pouco dessa estatística. Então essas foram as diferenças encontradas no Brasil. Mas cada cultura vai encontrar uma diferença em algum fator, assim, isso aí não é constante na literatura científica. Só o Ludus que é sempre constante para falar mal dessa raça desgraçada que são homens. Mas vamos para o nosso tema principal do vídeo, que é as cores do amor pelo mundo. Como é que ocorreram essas cores? Isso foi um levantamento que eu fiz para apresentar nesse congresso da Sociedade de Pesquisa Transcultural. O congresso foi em Portland, é uma belíssima cidade, eu tenho muita saudade de Portland. Eu gostei muito de Portland. Se vocês forem a Portland, comam Voodoo Donuts, rosquinha, melhor rosquinha dos Estados Unidos, certo? E então, cidade muito legal essa de Portland. Foi em 2016 que eu apresentei esse estudo, enfim, tá. Então, o que eu fiz? Eu quis comparar essa nova Study Scale, pegar essa escala principal, escala que é utilizada do casal Hendrick para medir os estilos de amar, né?
e peguei como amostras 31 diferentes amostras de 16 estudos diferentes, 16 artigos científicos diferentes. Os critérios de inclusão foram: primeiro foi utilizar a versão completa da Lovett Study Scale do casal Hendrick, eu não peguei, por exemplo, tem estudos com a escala de Lasswell e Lasswell, do casal Lasswell, eu só peguei a escala do Hendrick. Utilizar uma escala Likert de 1 a 5, tinha estudos que usavam de 1 a 9, alguma coisinha, 1 a 7, eu tirei esses estudos fora. Ser publicado em inglês, espanhol ou português, esse critério de inclusão também foi importante, porque são os idiomas que eu falo, assim, eu não quis me meter a traduzir outros idiomas. Reportar médias nos 6 fatores, Eros, Ludus, Storge, Mania, Pragma e Ágape. Tinha que ter as médias desses fatores reportados, tinha estudo que não reportava. Alguns estudos apresentaram informação separada por sexo, e aí eu tirei uma média aritmética simples para poder incluir o estudo. Quando o composto representava a soma de itens, eu calculava a média, porque às vezes o item era somado e aí eu tinha que tirar a média para colocar tudo dentro da mesma escala. E quando os itens estavam na ordem invertida, ou seja, valores mais baixos indicam a concordância, a média foi invertida. Então, o que aconteceu é que a Susan e o Clyde Hendrick, no primeiro estudo, fizeram invertido. Assim, se eu concordo com o item, eu marco 1, se eu discordo, eu marco 5. Então, muitos autores seguiram o Hendrick, mas muitos autores, a outra metade, seguiu do jeito que seria certo. Concordar está no 5 e discordar está no 1. Enfim, então, eu tive que fazer essa inversão quando ela aconteceu. Quais foram os estudos que eu peguei, então? Peguei uma amostra do Félix Neto, que é de português, enfim, pois ele coletou dados em João Pessoa, no Brasil, na Paraíba. Alexandre de Andrade pegaram no Brasil inteiro, então considerei mais uma amostra. Aí eu peguei as amostras da minha tese de doutorado, meu estudo, que também foi publicado, então tem as 5 regiões do Centro-Oeste, Norte, Nordeste, Sudeste e Sul, então dependendo das regiões do Brasil, com seus respectivos números de participantes em cada região. Assim, como eu coletei muito dado, eu consegui ter uma amostra relativamente grande em cada região do país. Aí nós vamos para os Estados Unidos, o estudo original do Hendrick foi incluído aqui, do casal Hendrick, uma coleta no México, uma coleta em Miami, uma coleta que eles colocaram que são 70% da amostra como americanos, uma comunidade do sudoeste dos Estados Unidos, descreveram assim a amostra, não sei precisar onde é que é, uma amostra que falaram que é americano, não diz onde é que é, mais uma amostra americana. A gente ainda vai ter a amostra do Félix Neto em Porto, em Portugal, uma amostra que é descrita como Portugal, uma amostra da Espanha, na Sérvia, uma amostra na Sérvia, uma amostra do Tour de France, Tours de France, não sabia que tinha uma cidade com esse nome, o nome da prova de ciclismo, uma amostra na Inglaterra, uma amostra que já diz onde é que é, Londres, Lausanne, na Suíça, Praia, em Cabo Verde, adoro esse nome da cidade, Praia, vamos para a praia. Maputo, no Moçambique, Luanda, em Angola, essas aqui são amostras mais de língua portuguesa. Tem um estudo em Mumbai, na Índia, também que eu encontrei. Um estudo que só descreve Índia sem dizer a cidade. Um estudo chinês. E um estudo de Macau. Macau é tida como a Las Vegas da China, é uma cidade chinesa que fala português. Por incrível que pareça, existe uma cidade na China que fala português, apesar de que hoje tem pouca gente falando português, mas ainda existe, né? Ainda tem amostras de Hong Kong, 2 amostras de Hong Kong no estudo. Então, essas foram as amostras, e aqui nós temos os lugares do mundo de onde vêm essas amostras, para vocês verem que a escala foi coletada em praticamente todo mundo, e aqui é só estudos que eu achei quando eu fiz esse estudo, já faz uns 4 anos atrás, né? Então, mais 5 anos. Então, a gente tem essa diversidade aqui
de lugares, enfim, nos quais os dados foram coletados. Evidente que eu aproximei mais ou menos de onde que vem cada balão. Eu aproximei tipo, a amostra do sul, assim, eu não botei exatamente onde é que é, assim, a amostra, porque o sul do país é tudo isso aqui, né? O norte do país é isso aqui tudo, enfim. Eu acho que eu botei no Acre porque a maioria são acrianos mesmo, assim, eu coletei no Acre, por incrível que pareça. Vamos aos resultados. Primeiro, a comparação por continentes e depois entre cada uma das amostras. Todas as médias foram convertidas para score Z, score padrão. Então, para quem se lembra das minhas aulas de estatísticas, né, o score padrão ele tem a média igual a 0 e o padrão igual a 1. Eu converti para tudo ficar numa mesma unidade de medida para facilitar as comparações. Né? Então, o que aconteceu? Para Eros, a gente teve as amostras africanas, muito forte no Eros, e a amostra asiática baixo Eros. A África é o lugar mais Eros do mundo, se destaca então por ser Eros. Mas as duas amostras da América também, elas já estão acima da média, né? Zero é quando está na média, assim. Então a gente se segue para baixo, está abaixo da média, segue para cima, está acima da média. Então a gente tem Ásia e Europa abaixo da média de Eros, América do Sul, do Norte e África acima, mas a África está meio desvio padrão e a Ásia meio desvio padrão abaixo. A África acima, né? Então é bastante legal esse dado. Em relação ao ágape, as amostras africanas também demonstraram mais ágape, bem como as europeias, né? A América do Norte ficou na média e a América do Sul. Para a América do Sul se entende Brasil, só tem amostra brasileira, é a menos ágape do mundo. Mania, a gente tem a África muito mania, a África também se destacando em mania, e a Europa baixo nisso, América do Norte e Ásia muito mania, e o Brasil pouco. Com relação ao storage, as duas amostras das Américas baixo storage, Ásia e África mais alto storage, Europa próximo da média, mas já é bastante elevado, acho que 0,70 desvios padrões, aqui nós estamos falando da Ásia e da África, alguma coisa meio próxima. Né? A gente tem uma barra de erro que é o desvio padrão da própria amostra, tá? Só para vocês entenderem a figura. Tá? No Pragma, a Europa foi o único que foi muito baixo em Pragma. A Europa tem pouco Pragma e as outras culturas, os outros continentes, já um pouco mais alto, já todos acima da média, mas a Europa bem discrepante, puxando essa média de Pragma para baixo, tal qual faz com Mania. E Ludos, aqui teve uma bastante discrepância, assim, a América do Sul, baixíssimo Ludos, e América do Norte e Ásia, muito alto. Assim, e, aliás, esse é um dado que é bastante interessante, porque eu esperava o contrário, mas como que o brasileiro fosse mais Ludos, eu morei tanto nos Estados Unidos, que é de onde vem a maioria das amostras da América do Norte, né? Embora tenha uma amostra mexicana no meio, mas nos Estados Unidos a coisa da promiscuidade é bem menor do que no Brasil, na minha percepção. Entretanto, a gente está falando de respostas a um questionário, aqui envolve desejabilidade social, ou seja, a pessoa tenta adivinhar o que o pesquisador quer ouvir, né? E eu acho que o brasileiro ele não gosta assim muito de admitir esse seu lado, assim. Então a gente tem esse ludus mais alto tanto na América do Norte quanto na Ásia, que aliás a cultura asiática também é uma cultura tanto China, que de onde vem a maioria, assim, são culturas que, que eu esperava pouco Ludus, mas a gente teve uma pontuação mais alta para o Ludus por esses lados da América do Norte e da Ásia. Com relação ao Eros, a gente teve as amostras brasileiras todas acima da média, exceto a amostra essa aqui é a amostra do Neto, tá? Que é uma amostra de João Pessoa, ela ficou um pouco abaixo da média, mas na média, enfim. Então a gente teve isso com as amostras brasileiras. Com relação
América do Norte, é interessante a gente notar que ela teve bastante níveis elevados de eros têm sido encontrados, exceto nessas duas amostras que foram bem abaixo, que é a amostra mexicana e a amostra de Miami. Assim. Eu diria que são as amostras latinas da América do Norte, porque o México, enfim, é parte da América Latina, e Miami é um lugar que também tem muito latino lá dentro dos Estados Unidos. Aí aqui nós temos a Europa, aqui em vermelho, a amostra de Londres se destacou por ter baixo eros, mas as amostras portuguesas tiveram um nível mais elevado de eros, assim, até essa amostra inglesa aqui, ela teve um nível elevado, divergiu um pouco dessa amostra londrina, enfim. E aí aqui, na Ásia, a gente teve uma das amostras de Hong Kong com um nível extremamente baixo de eros se destacando, né? E a amostra indiana é um eros mais alto. E aí todas as amostras africanas, enfim, que a gente teve acesso, níveis de eros mais elevados. Com relação ao Ludus, a gente tem as amostras brasileiras da América do Sul, enfim, todos um pouco abaixo da média, mas não muito abaixo, né? E aí a gente tem muito Ludus também nas duas amostras latinas da América do Norte. Então esse foi um dado bem da América do Norte, as duas amostras latinas da América do Norte, muito alto no nível de Ludus, bem como uma amostra latina lá na Europa, que foi a amostra espanhola. Então, são as amostras, enfim, de língua espanhola que tiveram. Miami também é um lugar que praticamente se usa muito língua espanhola. A gente teve essa faceta. O resto é muito próximo da média, embora a América do Norte, várias amostras aqui da América do Norte, um pouco abaixo da média de Ludus. Com relação aos níveis de storage, a gente teve a amostra do Alex de Andrade aqui, que teve níveis bem baixos de storage, foi na América do Sul, aqui no Brasil, e a gente teve alguns destaques também, assim, na França e na Suíça, que eu diria que são lugares parecidos, tem baixos níveis de storage, são muito pouco storage esses lugares parecidos, não, tem semelhanças, né? E a gente tem uma amostra aqui também de 70% de americano também teve um baixo nível de storage. Mas, em geral, os altos níveis de storage foram encontrados nessas amostras da América do Norte, exceto essas duas aqui também, que são amostras latinas da América do Norte. Teve na amostra indiana, em duas amostras africanas, de Cabo Verde e Angola. Assim. Moçambique ficou praticamente na média, exatamente na média, cravado na média, enfim. Então, essas são as diferenças de storage. Com relação ao pragma, a gente não teve grandes discrepâncias no pragma, a amostra de Angola teve alguma discrepância. A única grande coisa que saltou aos olhos no pragma foi a amostra espanhola. Assim, a amostra espanhola é bem mais pragma, bem distoante da média de pragma. Assim, inclusive, toda a Europa está abaixo da média e a amostra espanhola é a diferentona lá dentro da Europa. A gente também pode ver aqui que as amostras norte-americanas da América do Norte, assim, talvez o berço do pragmatismo, também tem uma tendência assim de puxar um pouco para cima nessa dimensão do pragma. Né? As amostras da América do Sul, do Brasil, pararam todas muito próximas à média, em diferentes estudos, no meu, do Alexandro, no do Félix Neto. Então a gente teve essas diferenças. As amostras asiáticas muito também próximas da média, da Índia um pouco mais pragma, e a amostra de Macau abaixo a nossa língua portuguesa da Ásia aqui. Com relação à mania, a gente vai ter as amostras dos meus estudos com mania muito baixo, muito pouco mania, relatando ser bem pouco mania. As amostras brasileiras, tanto do Alexandre de Andrade quanto do Félix Neto, alguma coisa próxima da média. Na América do Norte, a gente tem um descolamento das duas amostras latinas, como eu estou chamando da América do Norte, que é a mexicana e a de Miami, né? Mas, em geral, baixíssimos níveis de mania nas amostras da América do Norte. Aqui a gente tem um elevado nível de mania na amostra da Sérvia, então, em se tratando de Europa, e em se tratando de Ásia, todas as culturas asiáticas, exceto essa daqui
uma das de Hong Kong, e é bem interessante. Hong Kong é uma cidade já bem cosmopolita, né? Mas as amostras da Ásia, em geral, níveis elevados de mania, que talvez seja o estereótipo que eu tenho da cultura asiática. E as amostras africanas, com exceção da de Moçambique, também elevados níveis de mania. Então, mania a gente tem um descolamento bem grande assim, né, entre as diferentes amostras no que se refere à mania, tá? Então, descolamento grande, a gente tá falando, ó, tipo, essa amostra aqui do sul do Brasil, que é muito baixo mania, 2 desvios padrões abaixo da média, assim, que é um nível bem elevado, a gente está falando de uma escala bem elevada, né, de descolamento do mania de uma amostra para outra. E por fim, o ágape a gente tem muito baixo na América do Sul, na América Latina em geral, o mesmo padrão a gente encontrou na América do Norte, em Miami e no México. A América do Norte, o resto dos Estados Unidos, as outras amostras muito elevado no ágape, né? Esse mesmo padrão elevado foi encontrado na Ásia, uma grande elevação de ágape na Ásia em geral, pouco baixo na África, assim, um padrão mais próximo da média. E a Europa foi dissonante, sim. A Espanha, que é uma parte latina da Europa, seguiu o padrão latino de ágape aqui do Brasil, do México, enfim, tá? A gente tem língua portuguesa e espanhola, apesar de que a gente tem alguma coisa acima da média nessa amostra portuguesa aqui do Félix Neto, numa das amostras portuguesas, assim, a outra não, né? Então esse foi o padrão do ágape. Para concluir, eu só queria mencionar que essas são amostras por conveniência. É muito difícil tirar conclusões sobre as culturas a partir de um estudo como esse, né? Então não se preocupem, assim, não fiquem achando, sei lá, que aquela amostra é representativa de toda uma cultura, enfim. Então são apenas os estudos que a gente conseguiu para a gente ter uma noção básica dessas diferenças culturais nos estilos de amar, né? Então são dados bem preliminares, dados cheios de limitações. Não tomem isso como uma verdade absoluta, certo? Então, muito obrigado para quem assistiu até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado tanto desse vídeo quanto da playlist inteira sobre as teorias das cores do amor do John Alan Lee. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, se inscreva no canal. Vocês viram o trabalhão, o esforço que eu estou tendo. Foram 7 camisas para gravar esse vídeo, né? Muito obrigado, então, pela audiência, por terem gostado e por vocês estarem curtindo o Cientificamente. Está sendo um grande trabalho, está sendo muito legal estar fazendo Cientificamente para vocês. Muito obrigado e até os próximos vídeos. Run if you want to. Run around the world. Run if you want to. Without wings. Without wheels. Run if you want to. Run around the world. Run if you want to. Without anything but the love we feel. Os critérios de inclusão foram utilizar a versão completa da Love Attitude Scale. Filho de uma égua, né? Só para atrapalhar a gravação. Run around the world. Around the world. Puta que pariu, difícil de dizer. Around the world. Around the world.
Around the world. Around the world. Run around the world. E quando estava na ordem invertida, que teve essa coisa com a escala, com a Love Attitude Scale, às vezes os itens estavam na ordem invertida, a Susan e o Clyde Hendrick. Puta que pariu. Around the world. Around the world. Around the world. Run around the world. Around the world. Around the world. Run around the world. Around the world. Around the world.